partir de 1975, março de 1965, eu trabalhando na Justiça do Trabalho, na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, era funcionário recém-chegado a Curitiba, vindo de Minas, de Belo Horizonte. E como funcionário, eu passei a ter contato e passei a ter contato e já alguma convivência com o Edésio já nesse período. Eu era ainda estudante, estava iniciando o segundo grau no Colégio Estadual do Paraná. E como funcionário da Justiça do Trabalho, ele era já um advogado ilustre, conhecido, bom advogado, já de renome. Foi nessa época que eu o conheci. Como funcionário, eu trabalhando na Justiça do Trabalho até final de 1973, quando eu terminei o curso de Direito e deixei a Justiça do Trabalho. Aí minha relação com o Edésio deixa de ser, já era uma relação de amizade e passa também a ser uma relação mais profissional, porque eu tinha interesse e pretendia me dedicar à advocacia e à advocacia trabalhista, no campo do direito do trabalho, em defesa de empregados e trabalhadores. De um excelente advogado, de uma excelente pessoa, um excelente profissional, sério, honesto, competente, era sempre muito bem visto e muito bem quisto. Uma bela figura, né? Uma bela figura humana e profissional. Nessa fase, nessa época, já éramos, embora eu fosse um pouco mais novo, já éramos amigos, já tínhamos uma relação de amizade construída ao longo desses anos, que foram de 1965 até final de 1973. Né? E as relações de amizade, e principalmente profissionais, se ampliam a partir daí, a partir de 73. Mas o conceito do Edésio na cidade, do modo geral, na Justiça do Trabalho, era esse. Uma excelente figura, um excelente profissional, um grande advogado, um mestre. O Edésio já era, nesse período, bem antes de mim, e continuava sendo uma pessoa que tinha uma militância daquilo que era possível, né, como profissional na área do direito do trabalho, e a militância política já há algum tempo vinculado à AP. As nossas faixas eram diferentes, um tanto diferentes, porque ele vivia num grau mais já de direção, imagina, e eu era apenas um estudante da Faculdade de Direito, um simpatizante e um militante miúdo, né? Como estudante, pretendendo atuar no movimento estudantil. A minha inserção era no curso de Direito, na Faculdade de Direito e na convivência com outros colegas de outros cursos, pessoal da engenharia, pessoal dos cursos de filosofia, biologia, medicina e assim por diante. Nossas faixas eram um pouco diferentes, o nível dele era outro em termos de militância política na AP, né? Bem superior. Mas convivíamos também um tanto por conta dessa vinculação política, né? Em graus e níveis diferentes. Mas a convivência se desenvolve em termos pessoais, profissionalmente um tanto, porque já a própria admiração que tinha pelo Edésio já nos aproximava. Né? A situação bastante fechada, o regime estava no auge, 1970, 71, sobrevieram diversas prisões. Nesse período, o Edésio tinha deixado a sua atividade profissional na cidade e no Estado, tinha passado a se dedicar exclusivamente à luta contra o regime militar,
tinha ido para a clandestinidade. A advocacia dele, durante um período, portanto, foi deixada de lado. E quando retornamos, ou quando eu termino o curso e o próprio Edésio retorna, assim como outras pessoas retornam à vida mais normal, já passado o período de prisão, de responder às ações penais, aos processos na justiça militar, e retomam essas pessoas todas. O Edésio retorna à vida normal, retomando, portanto, a atividade profissional dele, a advocacia no campo do direito do trabalho. A situação na cidade e no Estado era muito difícil. Conversávamos sobre isso, sabíamos, sentíamos isso. Havia na Delegacia Regional do Trabalho um general militar, Adalberto Massa. Era uma figura que contribuía bastante para dificultar, entre tantas outras, né, os caminhos e as portas e o trabalho na cidade. Nessa época surgiram algumas possibilidades de um trabalho fora da cidade. Eu estava terminando o curso de Direito, deixando o trabalho na Justiça do Trabalho, deixando de ser funcionário público para passar a advogar, e as portas que se abriram foram no Sudoeste, através do Jacinto Simões, que tinha já uma militância, tinha sido deputado estadual, tinha sido cassado também, e tinha uma base material, um grande escritório em Pato Branco. Era um advogado de renome, atuava muito, fazia muito tribunal do júri, e tinha uma proximidade com o Edésio, e tínhamos toda uma base política que permitia, segundo a visão do próprio Jacinto, de se desenvolver o nosso trabalho lá. Com o fim do curso já estava combinado, o Cláudio Ribeiro já tinha ido para lá, o Olímpio foi alguns dias antes de mim, e no início de janeiro de 78 eu fui para lá. A ideia básica era que o Edésio e o Luiz Salvador, também fossem. A pretensão inicial, os planos eram esses. Mas nessa época, no início já de 78, sobreveio uma nova prisão do Edésio em Curitiba. Ele foi preso, ficou, não me lembro agora quantos dias, quantas semanas, mas no quartel da Polícia Militar, ali na Marechal Floriano, esquina com a Getúlio Vargas, e essa prisão muda bastante as perspectivas imediatas daquele momento da ida dele e do Luiz Salvador também para Pato Branco. Continuamos no intercâmbio. Depois que o Edésio foi solto, ele esteve também alguns dias trabalhando conosco lá em Pato Branco, mas não havia mais condições materiais objetivas da fixação dele e do Salvador lá. Então, ele retoma a advocacia aqui lentamente, e esse projeto fica, em parte, inconcluso. Continuamos lá, ficamos lá, criamos raízes lá em Pato Branco, o Cláudio, que já estava, o Olímpio e eu. E o Edésio e o Salvador aqui, com os quais intercambiávamos, e até alguns trabalhos juntos foram feitos. Havia muito poucas portas abertas. Então, o Edésio, que tinha deixado a cidade, que tinha permanecido fora durante algum tempo, nesse período ao qual me referi, retomou alguns poucos contatos. O conjunto da situação era muito ruim, muito difícil, predominavam realmente dirigentes sindicais muito pelegos, etc. O Edésio tinha contatos da sua vivência anterior, e ele teve algumas portas que foram vagarosamente sendo abertas, mas, do modo geral, havia muita resistência, muita dificuldade. O Edésio era uma pessoa muito respeitada e também muito ponderado, muito hábil. Ele conseguia, ainda assim, apesar desse fechamento,
ele conseguiu e foi conseguindo abrir algumas poucas portas, né? Mas para mais gente, para um trabalho maior naquele momento, exigia uma certa paciência. Tinha que ir devagar. O Edésio permaneceu aqui, tanto que ele não chegou a ir para Pato Branco, e o trabalho, pouco a pouco, foi evoluindo, né? Não sei se nessa ocasião, já no início de 1974, havia ainda algumas questões que envolviam pessoas, herdeiros e remanescentes de famílias de escravos na região de Guarapuava, Entre Rios, naquelas colônias ali, e o Jacinto Simões tinha algumas dessas ações, ou várias ações até, em que o Edésio contribuiu e ajudou bastante no enfrentamento naquela ocasião. Então, ele trabalhava aqui, como trabalhou um período lá, em torno, e trabalhamos, né, também, em torno dessas ações que envolviam os escravos ou herdeiros de escravos naquela região ali do oeste do Paraná. Foi um trabalho, me lembro bem, que ele se dedicou concretamente, efetivamente, de examinar, conversar com as pessoas, anotar, fazer anotações, elaborar ações, que já tinham também um viés ideológico, né? Uma defesa dessas pessoas contra grandes grupos e poderosíssimos grupos econômicos dos alemães lá naquela região. Muito pouco, realmente muito pouco. Talvez eu pudesse ter sido, talvez eu tenha sido uma pessoa, um amigo, uma pessoa que pudesse, de confiança dele, e que eventualmente, também com um grau de militância no movimento estudantil que fosse, né, que tenha sido o que vivíamos, uma pessoa de confiança dele, que eventualmente, me lembro de uma ocasião que o Edésio esteve em Curitiba, esteve lá em casa, provavelmente ele já não tivesse muitas alternativas aqui na cidade, e serviu, a casa deve ter servido lá durante algumas horas, para ele rever pessoas, para ele conversar um pouco, para ele comer, jantar, pôde dormir, me lembro de ter podido abrigar o Edésio uma noite em casa, onde eu morava, no Jardim das Américas, coisas desse gênero. E até, curiosamente, me lembro bem que uma parte, certamente não todos, mas uma boa parte dos livros jurídicos do Edésio ficaram comigo. E que a orientação dele era que vendesse para que transformasse aqueles livros em dinheiro que se destinariam ao partido, em suma, à luta contra o regime militar. Naquela ocasião, era o pouco que se podia fazer, né? Então, mas coisas do gênero, né? No mais, mantínhamos as questões mais importantes fora de informação. Eu não tinha, por exemplo, não sabia se o Edésio estava em Minas, em São Paulo, na Bahia. Estava integrado na luta, numa militância e num nível de direção que eu apenas fazia ideia. Eu já tinha, depois de mais de 3 anos radicado, vivendo, morando, trabalhando, advogando no Sudoeste, sediado em Pato Branco, e mantendo ao longo desse período, né, desde então, nunca deixamos de ter contatos pessoais, profissionais, de trabalho e também pessoais, entre Edésio, eu e nossas famílias. A minha pretensão de retornar a Curitiba, de voltar a Curitiba, já por volta de 76, 77, fomos tratando disso, pacientemente, vagarosamente. E Edésio sempre dizia, na hora que você quiser voltar, trabalho em Curitiba tem, que a gente, trabalho sempre tem. E essa ideia de voltar, deixar o trabalho no Sudoeste e voltar a Curitiba, já tinha, na época, já o segundo filho, foi se amadurecendo, foi sendo tratada, e o Edésio, nessa época, já trabalhava, já tinha uma afinidade, um trabalho profissional que desenvolvia com a ajuda do Wilson Teixeira, que era ainda
recém-formado, estava terminando o curso de Direito na mesma escola, na Faculdade de Direito da Universidade Federal, e com o Luiz Salvador. A ideia foi se evoluindo para organizarmos, montarmos um escritório a partir de janeiro de 1978, com Edésio, Salvador, Teixeira e eu. E com a minha vinda aí, organizei a minha volta. No final de 77, eu estava de volta já de mudança em Curitiba, ainda com algumas pendências, né, que sempre vão ficando ainda com algumas pendências no Sudoeste, mas já me instalei com mulher e filho, e 2 filhos em Curitiba, e fizemos em novembro uma viagem juntos, conheci ao Sindicato de Santa Catarina, dos mineiros da área do carvão, extração do carvão, na região de Criciúma, Edésio, Luiz Salvador, eu, e a advocacia naquela ocasião permitiria um trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que estava recém-instalado. Em 1976, o tribunal foi instalado no Paraná, em Curitiba, e a advocacia também tinha esse potencial de se estender também ao Tribunal do Trabalho. Além disso, o tribunal abrangia Santa Catarina. Então, esses contatos, essas entidades sindicais de Santa Catarina passavam a ter as ações delas julgadas, de seus trabalhadores julgadas em segundo grau aqui em Curitiba, de modo que era e fazia parte, nessa época, podia fazer parte do trabalho também essa atuação profissional perante um tribunal regional recém-instalado. Em 77, o tribunal tinha 1 ano de instalação, estava tendo as suas primeiras sessões, e a sociedade se organizou de uma maneira ímpar, com Edésio, Salvador, Teixeira e eu, num espaço muito pequeno na Marechal Deodoro, dividindo 2 salas, e começando a partir de janeiro esse trabalho, que depois recebe o Cláudio, se abre para o Cláudio Ribeiro, para a Clair, e mais adiante um pouco para o próprio Olímpio. Era intensa, trabalhamos juntos muitos anos, né, vários anos, e o próprio início do trabalho nosso se deu de uma forma, me lembro também bem disso, de uma forma muito própria. No início, tínhamos a pretensão de dividirmos tudo, os custos, a receita, que era pequena ou quase inexistente, e estávamos no começo, de modo que cada um precisou se organizar pessoalmente, familiarmente, para que não houvesse um custo mínimo de sobrevivência mesmo. Nas primeiras semanas, chegamos a fazer, inclusive, a limpeza do escritório juntos. Me lembro de alguns sábados pela manhã que nos encontrávamos no escritório para limpar o escritório, organizar o escritório fisicamente dessa maneira. E a atuação profissional e o trabalho se desenvolvia ali lado a lado. Aliás, uma das ideias que o Edésio tinha era de que, apesar, e a gente incorporou isso, era de que devíamos, no trabalho, estar próximos. Espaço é pouco, mas, mesmo assim, é importante que o trabalho se desenvolva nesse pequeno espaço. Então, éramos 4, utilizando uma sala dividida em 2 partes, precariamente. Com o passar do tempo, cerca de 1 ano, aí foi possível uma mudança para um espaço maior. O trabalho, em termos de trabalho, se desenvolveu, cresceu rapidamente. E prosseguimos já agora na Marechal Floriano, com condições de incorporar, num primeiro momento, o Cláudio Ribeiro, que não havia espaço para ele na Marechal Deodoro, e logo depois, como disse, a Clair e o Olímpio. Então, aí, durante um bom tempo, na Marechal Floriano, a gente também desenvolvia esse trabalho muito próximos um do outro, com reuniões diárias de pauta
e com projetos e perspectivas sendo debatidos ali a cada dia, né? Foi um período de intenso trabalho, intensa atividade, e o Edésio era, sem dúvida, um norte para nós todos, porque mais vivido, mais experiente, com a cabeça no lugar, em suma, uma atividade profissional no dia a dia. Claro, tivemos dificuldades, problemas, quando sobreveio a prisão do Edésio, junto com mais outros 12 profissionais na cidade, pela Polícia Federal. Aquilo foi um período que, se por um lado balançou o nosso trabalho, por outro lado impulsionou muito, porque o escritório, naquela ocasião, também se tornou um centro, um ponto importante de apoio, de discussão, de debates, em que as pessoas, principalmente pessoas de esquerda, nos procuravam e o escritório tentava responder a essas necessidades, né? A estrutura jurídica da formação jurídica ajudava, permitia que a nossa atuação juridicamente se entrelaçasse com situações políticas muito difíceis na região, né? Na cidade. Essas prisões tiveram esse efeito, contribuíram até, de certa forma, para que o escritório se consolidasse bastante como uma base material disponível aos trabalhadores, a muitas pessoas, algumas perseguidas politicamente e nas situações mais difíceis e hoje até inimagináveis, né? Nos dias de hoje, falar sobre isso parece uma coisa já muito antiga, meio sem uma base real, né? Não vivemos mais isso, né? Essas situações que foram vividas naquela ocasião.